Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Além do Visível. Eu sou Fernando Vidia, terapeuta holístico, médium, e nós vamos falar hoje sobre mediunidade, só que dentro dos relacionamentos afetivos. E aí, estão preparados para esse programa que vai ser maravilhoso, sensacional? Então fica comigo até o final, porque a gente vai elaborar bem aqui esse tema, que ele é muito importante, tá? Então vamos entender um pouco melhor sobre a mediunidade dentro de uma relação. Por que que isso é importante? Porque, por vezes, a pessoa, seja um ou outro, né, dentro do relacionamento, dos parceiros ali, dos envolvidos, né, não sabe nem que tem mediunidade, e às vezes pode ter. Às vezes uma mediunidade até, assim, bem relevante, né, dentro do processo. A pessoa tem uma sensibilidade, consegue perceber algumas energias, não fala para ninguém, né, não desenvolveu aquilo, porém, pela facilidade que o médium tem, ele vai captar naturalmente, né, energias que estão pairando ao redor, vai ter ali alguma influência, às vezes de alguma presença espiritual, seja um sofredor, seja um obsessor, não importa, né? E às vezes isso pode estar acontecendo dentro da troca, dentro de uma relação. Vamos dar um passinho para trás. Antes de falar de relacionamento afetivo, vamos falar de família. Por vezes isso acontece já dentro de uma família. Já parou para pensar? Com seu irmão, com sua mãe, com seu pai, dentro de um ambiente familiar, podem existir ali médiums, e esses médiums podem estar captando energias do próprio ambiente do lar, energias das pessoas, dos familiares ali com quem interage, e até mesmo perceber, ou não, mas ainda assim ser influenciado por alguma presença espiritual que possa estar ali também no ambiente, ou que através de uma interação com uma outra pessoa que pode estar acompanhada espiritualmente, essa presença espiritual pode influenciar dentro dessa troca, dentro dessa interação com o médium. Então, aqui eu falei dentro da família. Agora, isso dentro de uma relação afetiva, onde duas pessoas estão ali tentando se relacionar bem, porque gostam uma da outra, querem bem uma à outra, e esperam construir uma vida juntas, né? E às vezes pode ser que o médium se depare com energias um pouco mais densas ali no processo, que através do médium se manifestam. Então o médium, naturalmente, por ter essa sensibilidade, pode estar com o seu humor alterado ao longo dos dias. E a necessidade que o médium tem de estar energeticamente bem para se equilibrar nas suas emoções é muito maior do que uma pessoa que não tem uma mediunidade tão aflorada. Médiuns todos somos, né? Algumas pessoas podem simplesmente não ter esse dom tão perceptível, né? Tão aflorado em si. Mas e quem tem? Tem que ter uma atenção muito maior, um cuidado consigo próprio muito maior. Porque dependendo de como essas energias e as influências espirituais se dão ali, né, dentro daquele contexto mediúnico, a oscilação de humor do médium pode variar bastante, né? E o médium não é bipolar, não. Ele pode, às vezes, estar apenas sendo ali como que um alvo daquelas vibrações. Mas às vezes não, às vezes o médium só absorveu uma carga vibracional e aquilo pode estar afetando ele, né? Só que dentro de uma relação, interagindo com uma outra pessoa, imagine só, se a gente não tiver, enquanto médiuns que somos, né, o jogo de cintura para identificar, entender, perceber, né, quando é uma influência energética, quando é uma influência espiritual e quando não é, quando é só o nosso mau humor diário que está se manifestando ali, na hora que a gente vai interagir com um parceiro, uma parceira, né, um cônjuge, a maneira como a gente vai se comunicar pode estar sendo bastante afetada ali. E o outro pode não ter nada a ver com aquela situação, como pode ter uma relação direta. E esse é o ponto, porque o médium ele pode captar não apenas as energias que estão ao redor, ou ainda uma vibração que pode estar ali com o outro. Pela sensibilidade mediúnica, a mente do médium pode se conectar de uma maneira involuntária, automática, com a mente do seu interlocutor. Uma conexão pode ser estabelecida aí. E através dessa conexão, o médium pode, através do inconsciente, entrar em contato até mesmo com as memórias inconscientes, com vidas passadas do seu interlocutor, do seu parceiro, do seu companheiro, companheira. E sem perceber, aquelas influências daquelas captações podem, através do médium, também se manifestar das mais diversas formas. O médium pode, em alguns casos, até manifestar alguns comportamentos de afastamento do seu parceiro, da sua parceira, do seu cônjuge. E
Quando o médium começa a manifestar esse tipo de comportamento, se ele não for em busca de um auxílio energético e espiritual, pode ser um tanto desafiador ele ter que lidar sozinho, especialmente se ele não é consciente do que está acontecendo com ele. Vocês veem só que interessante isso e que importante também? Isso sem falar de outras energias que podem estar se manifestando no contexto ali daquele casal, por exemplo, que cada um traz das suas encarnações passadas, que podem vir à tona com muito mais facilidade através desse processo mediúnico que se dá em uma ou outra pessoa. Agora imagina só se for um casal de médiuns que está ali se relacionando. Vocês acham que é simples, que é fácil, né? Um médium ter que cuidar da sua própria energia, das suas próprias questões, já pode ser um tanto desafiador. Imagina dois, e dois interagindo e dois convivendo. Quando ambos estão conscientes dessa necessidade, vão em busca do autoconhecimento, do aprimoramento pessoal, de se cuidar energeticamente, se cuidar espiritualmente, eles vão longe, podem fazer muitas coisas juntos, podem perceber coisas juntos. O médium é como uma antena que é capaz de perceber e captar energias ao redor, e é também uma antena não apenas receptora, mas também emissora de energia, né? Agora, quando você tem dois médiuns juntos, é como se duas antenas se aproximassem e ampliassem o potencial uma da outra. É exatamente isso que acontece. O meu potencial junto de um outro médium, ele pode ser ampliado, porque essas duas antenas captam muito mais coisas, e quando elas estão juntas, ampliam o campo de captação uma da outra. Então, o que eu tenho para dizer, médiuns sensitivos que estão num relacionamento, a importância de cuidar da energia de vocês é fundamental. E a gente vai explorar um pouco mais a respeito de como isso pode ser feito na parte 2 desse programa. Então, fica comigo que a gente volta já. Você deseja compreender um pouco mais como que a tua realidade sutil, a realidade energética e espiritual da tua vida pode impactar no bom desempenho ou não das suas atividades aqui no mundo físico, para você prosperar, atingir os seus objetivos, ter mais disposição, ânimo, criatividade para desempenhar suas atividades, né? E, é claro, poder se sentir feliz, próspero, realizado, realizada. Então eu convido você a conhecer um pouco mais a respeito do meu trabalho, que é de limpezas energéticas e tratamentos espirituais à distância. Basta você acessar o link que está passando aqui abaixo, né, o endereço do site www.fernandovidia.com.br, e lá você vai entender mais e melhor como que é possível a gente atuar em energias para fazer limpezas vibracionais importantes para que você esteja com essa vibração mais sutil e alinhada com o seu propósito, com o seu objetivo, com as suas metas, né? Com aquilo que você vem realizar e deseja realizar para a tua vida. Tratamentos de limpezas energéticas e espirituais à distância, você confere aqui. Então, fica o convite para você saber mais. É só acessar o site e se inteirar de todas as informações e entrar em contato para a gente poder falar um pouco mais a respeito de como que o tratamento vai funcionar para você. Estamos de volta na parte 2 do nosso programa. A gente está falando sobre mediunidade dentro dos relacionamentos afetivos. Então, imagine só, vou contar um caso muito interessante para vocês de um atendimento que eu fiz de um rapaz que ele estava se sentindo de uma maneira muito estranha, ele não sabia explicar exatamente os sentimentos, mas era como se viesse uma angústia, ele sentia uma pressão na região do centro do peito dele e ele sentia um certo distanciamento da companheira dele. Então, é um casal, ele veio em busca de auxílio porque ele estava com essas percepções. Ele dizia, eu amo a minha companheira, a gente está junto há um tempo X, mas de uns tempos pra cá eu tenho tido muita raiva dela, que eu não sei explicar de onde vem essa raiva, e ela não fez nada pra mim. Parece uma raiva gratuita, eu não sei explicar porquê, e eu fico com esse sentimento estranho nessa região do centro do meu peito. Quando eu fui investigar, o que eu me deparei? Eu vi uma presença espiritual junto dele. E essa presença espiritual era nada mais nada menos do que uma ex-namorada desencarnada dele numa vida passada. E ao me comunicar com essa alma, simplesmente ela disse assim para mim, não, eu encontrei o meu amor dessa vida e nesta vida, né, já encarnado, eu não estou, mas ele está com uma outra.
e eu não quero que ele esteja com ninguém. Então, a raiva que esse rapaz estava sentindo, um rapaz com uma sensibilidade mediúnica bastante grande, bastante elevada, não era dele. Era uma raiva que vinha dessa presença espiritual que não queria que ele ficasse junto daquela namorada, né, da vida atual, daquela companheira, porque a namorada da vida passada se manifestou e falou assim, agora você é meu, e você não vai ficar com mais ninguém além de mim. Só que imagine, ela desencarnada. Então, quando a gente vai se deparar com uma situação como essa, a gente tem que dar consciência para o desencarnado. Existe, é claro, né, toda a técnica que a gente vai aplicar, eu trabalho muito com a apometria para fazer isso, né? E rapidamente essa presença espiritual ganha essa consciência, compreende aquilo que ela está proporcionando, o mal que isso está trazendo para o outro e para a própria alma dela também, que está, querendo ou não, por mais que não esteja encarnada, está fazendo algo que é indevido, que tem o seu devido peso de responsabilidade e peso kármico, né? Então, quando ela compreende isso, né, e a escolha que ela faz é de deixar ir, entendendo que ela está num novo ciclo, ela permite que aquele que está encarnado siga o seu próprio caminho. Por mais que o encarnado fosse médium, né, esse rapaz que veio pedir auxílio, ele não tinha a consciência de como utilizar a mediunidade dele. Ele sentia algumas coisas estranhas, mas ele não sabia exatamente o que estava acontecendo. Ou seja, ele não tinha a mediunidade dele lapidada, trabalhada, e ele careceu de um apoio externo. A partir do momento que foi feito o que chamamos de encaminhamento, né, dessa presença espiritual, e é feito todo o processo de limpeza energética das vibrações que essa alma desencarnada, né, deixou ali com ele, aí vem a sensação de alívio. Aí o relato dele foi, já não sinto mais aquela raiva e agora parece que eu estou tão próximo quanto eu sempre estive da minha companheira novamente. É claro, é feita toda a explicação, né, do que estava acontecendo, ele passa a entender e, por vezes, não tem como a gente prever ou evitar uma situação como essa de acontecer. O que a gente pode fazer é procurar ser a melhor versão de nós mesmos, né? E à medida que o nosso passado volta para ser resolvido, seja de uma maneira evidente através das relações no mundo físico, ou seja até mesmo através de questões energéticas e espirituais que se manifestam, a gente tem que ir em busca de auxílio. Então, nem sempre as pessoas vão ter a consciência dessa realidade espiritual para buscar um auxílio espiritual e podem passar por desafios muito grandes nos seus relacionamentos. Mas imagine se as pessoas tivessem essa consciência de que às vezes questões que estão ali atrapalhando os relacionamentos podem ter uma origem energética espiritual. Isso eu estou falando de uma influência de um desencarnado. Eu poderia citar outros casos como de magias, né, que poderiam estar ali atrapalhando alguns relacionamentos e que depois que aquela energia é liberada, deixa-se de ter aquela influência negativa, onde os ânimos do casal estavam aflorados e trocavam farpas, né? Viviam em atritos, brigas. Mas, independentemente de energias serem transmutadas, presenças espirituais serem encaminhadas, não apaga a briga, a discussão, o conflito, o atrito que o casal teve. Aí é necessário haver a conscientização e a harmonia, o pedido de perdão, a conversa. Relacionamento não funciona sem diálogo, relacionamento não funciona sem conversa, e conversa franca, honesta, transparente em relação aos sentimentos. Dizer como eu me senti dentro daquela situação e o que podemos fazer para que isso não se repita novamente. Se a gente partir desse princípio, com certeza a gente já vai conseguir se relacionar melhor. Aqui eu estou falando de relacionamento afetivo, mas pode servir para dentro da família, com seus familiares, com seus amigos, seus colegas de trabalho, por exemplo, né? Com a vida de modo geral. Não é? Muito interessante. E eu destaquei uma frase muito interessante para a gente refletir também a respeito, que é assim, ó, tratamento espiritual não substitui também terapia de casal, tá bom? Porque às vezes determinados atritos e conflitos já estão ali presentes há um bom tempo e vale muito a pena os casais irem em busca de um auxílio de um profissional qualificado como um terapeuta de casal. Por exemplo, às vezes só na conversa, só o diálogo, ali não está sendo suficiente, as pessoas estão fazendo de tudo para tentarem, ainda assim, fazer o relacionamento funcionar, fazer dar certo. Vale muito a pena ir em busca também de um auxílio de uma pessoa qualificada, um profissional qualificado para ir lá e contribuir numa terapeutização, seja ela individual
ou no conjunto ali, né, do casal. E em busca de auxílio é muito importante. Quando o relacionamento não está indo bem já há algum tempo, e em busca desse aconselhamento, ele pode ser fundamental para o relacionamento continuar seguindo adiante. Especialmente quando a gente está falando de uma estrutura de relacionamento que já está muito mais robusta, a gente está falando de uma família, já tem filhos envolvidos, tem muita coisa em jogo, né? Então, nós sabemos que existem estágios do relacionamento. Às vezes, quando o relacionamento ainda está sendo construído, as pessoas podem estar em dúvida. Fortaleço isso ou não? Nutro isso ou não? Vou em busca de auxílio ou não? Está muito mais fácil hoje em dia, eu vou colocar muito entre aspas aqui, tá? Muito entre aspas aqui. Tenha o discernimento em relação àquilo que eu falar. Mas descartar as oportunidades de relacionamento, descartar pessoas, porque tem muitas por aí mesmo que a gente pode ir em busca, não é verdade? Mas e se a gente realmente acreditasse que pode vir a dar certo um relacionamento com determinada pessoa, desde que a gente aceite os aspectos, as características positivas e negativas dela? Porque nós também temos as nossas. Então, se você lembrar que você também é um ser imperfeito, pode ter certeza que isso já vai trazer um pouco mais de abertura para um diálogo, uma comunicação e o entendimento de que o outro também é assim. Ambos estamos nos aprimorando, nos aperfeiçoando. E a gente vai ter naturalmente as nossas questões pessoais, particulares, para serem resolvidas, as nossas questões espirituais para serem resolvidas, os nossos karmas para serem resolvidos, e quando a gente entra num relacionamento, nós estamos mesclando a nossa história com a história do outro. Então, quando a gente decide estar numa relação afetiva, a gente tem que ter em mente justamente isso. Nós estamos lá levando toda a nossa bagagem, todo o nosso histórico de encarnações para aquele relacionamento. Da mesma forma, né, não apenas nós individualmente, mas aquela pessoa que vem também para compartilhar da história dela conosco. E a gente vai fazer justamente isso, um compartilhamento. E esse compartilhamento é físico, é energético, é espiritual. E a gente tem que estar consciente dessas realidades para que, dentro do possível, todas elas estejam o mais equilibradas ou em harmonia possível. A gente tem que fazer o nosso trabalho individual para que, então, o conjunto possa funcionar bem. E aí? O que você achou? Espero que você tenha aproveitado e tenha despertado em você muitas reflexões importantes em relação à vida e em relação também às suas conexões pessoais. Espero que esse tema continue trazendo essas reflexões boas ao longo dos dias. Então, é uma alegria poder estar aqui com vocês novamente. Se você desejar compartilhar com temas aqui para serem abordados no canal, é só mandar uma mensagem para mim com a sua sugestão. Manda um e-mail para alendovisível@fernandovidia.com.br. Me acompanhe nas redes sociais, @fernandovidia, e acesse meu site, onde você vai conhecer mais sobre o meu trabalho, fernandovidia.com.br. Desejo para vocês tudo de bom, uma vida maravilhosa. Um super beijo, um grande abraço e vamos viver uma excelente vida para todos nós.